Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41. Olha só, diz assim a palavra do Senhor. Na tradução NVI Brasil, diz assim: todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos. Maria e José ia até Jerusalém, desde quando Jesus havia nascido. Todos os anos, na festa da Páscoa, eles iam até Jerusalém. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então era um costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Note que, quando estava acontecendo este episódio, aqui Lucas deixa claro que Jesus ainda era um menino, de 12 anos. Tem alguém de 12 anos aqui? Tem alguém com 12 anos? Não tem. Alguém com menos de 12? Olha aí, alguns meninos e meninas, quase da idade de Jesus, neste momento aqui. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Imagine só, eles estavam voltando, e eu entendo que esta volta, esse retorno, não era apenas Maria e José. Havia muita gente voltando de volta para suas cidades, voltando a pé, na caminhada. Depois de celebrar a Páscoa, como costume, uma vez por ano, eles estavam retornando para casa. Já pensou? Quantas vezes você pensou, será que eu vou na igreja hoje? Aquela caminhada, ai meu Deus, aquela subidinha da Ibiúna lá não é fácil, hein? Ai meu Deus, e a volta? Para ir até que dá, mas para voltar, meu Pai amado. Maria, José e tantos outros da sua época não tinham carros, não tinha ônibus, não tinha avião, fazia tudo no pé. Só que de repente eles estão longe já de Jerusalém, conversando. Não sei se Maria estava conversando com outras mulheres, ou José, com outros homens. Eu sei que houve uma certa distração aqui de Maria e José. Talvez as crianças costumavam estar juntos. Imagine, os perigos daquela época eram, vamos pensar assim, relativos à época. Provavelmente muito insignificante relacionado à nossa época. Hoje, os pais tomam os devidos cuidados com seus filhos. Não deixam eles por aí, né? Porque nós estamos vivendo um mundo perigoso. Naquela época, provavelmente, o perigo que havia era menor do que os nossos. Então, talvez os pais estavam voltando na caminhada, conversando, e as crianças brincando, mas o verso 43 diz que, de repente, eles observaram que Jesus não estava com eles. 44, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, olha aí, caminhar o dia todo, diga comigo, caminhar o dia todo. E você reclama para caminhar meia hora até a padaria. Olha que eu estou sendo ainda bondoso, hein? Tem padaria que em 3 minutos você está lá. Caminhar para o ponto de ônibus, caminhar para a célula. Eles estavam caminhando e já tinham caminhado o dia todo. Então começaram a procurá-lo. Veja, depois de um dia de caminhada, eles começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Foram ali aos mais próximos. Ah, deve estar lá com a tia. Veja lá, deve estar com o vizinho. Deve estar um pouco mais à frente. Procuraram e não encontraram.
verso 45, não o encontrando, voltaram tudo de novo a Jerusalém para procurá-lo. Aqui eu imagino que o desespero estava grande. Quem é pai aqui entende isso. Quem é filho está de boa aí, ó, tranquilo, não tem nada de ruim, né? Porque está na condição de Jesus, é filho, tomou uma decisão, mas quem é pai e mãe devia estar desesperado. Não tinha carro, já fazia um dia que eles estavam viajando, e aí eles se deram conta de que Jesus havia ficado para trás. Depois de 3 dias, depois de quantos dias? 3 dias, eles o encontraram. Olha que bênção. Mas aqui tem um detalhe no verso 46, e gostaria de chamar a sua atenção para esse versículo. Depois de 3 dias, o encontraram aonde? No templo. O que se faz no templo? Bem, o que se fazia no templo na época de Jesus? Não tinha uma banda tão bonita, tão quase perfeita como essa nossa. Não tinha uma congregação que talvez cantasse tão afinadamente como essa nossa. Não tinha um prédio, talvez, eu não sei, grande como esse. Talvez eram prédios menores para agregar alguns homens. O templo era diferente naquela época. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Se bem que esse templo aqui provavelmente ainda era o templo antes das ruínas, então ele era bem grande, gigante. Mas não com todos os aparatos que nós temos hoje. O que é que se faz num templo? Bem, num templo, se nós entendermos que o templo é a casa de Deus, então no templo você vai lá para buscar a quem? Para buscar quem? A Deus. Vai rever alguns irmãos, vai dar alguns abraços, alguns ósculos santos. Sabe o que é ósculo santo? Quem sabe o que é ósculo santo? É um beijo no rosto. Vai dar um beijo no rosto. Os meninos já ficaram meio alegres. Não, os homens beijavam os homens no rosto. Só para lembrar aqui você. Ósculos santos. Eles ali cantavam os cânticos, os hinos, os salmos de Davi, muito provavelmente. Ali era lido o texto bíblico, o texto dos profetas. Era lido também a Torá. No templo. É isso que faz no templo. Você vai buscar a presença de Deus. Você vai oferecer algo a Deus. Você vai falar com Deus, vai ouvir a Deus. Você no templo vai estar ali junto com outros irmãos. Você vai estar desfrutando junto com outras pessoas que também temem e acreditam no mesmo Deus que você. Você ali vai ter ali um momento de comunhão, de intimidade com seu irmão. É isso que se faz no templo. Aonde você compartilha das suas lutas. Aonde você vê a pessoa e diz, olha que bênção te ver. Já pensou naqueles dias lá, muitas pessoas de todos os cantos vinham uma vez por ano naquele lugar para celebrar a Páscoa. Era uma multidão de pessoas. E de repente José e Maria, cansados depois de uma viagem de 3 dias, ou de talvez, quase 3 dias, o texto está falando 3 dias, eles o encontraram no templo. Jesus estava no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Olha isso. Jesus estava com os entendidos da lei, os estudiosos da palavra de Deus, da Bíblia da época. A Bíblia não estava completa como é hoje. Eles tinham poucos livros, porque depois disso é que vieram os outros, o Novo Testamento inteiro.
Mas estava lá, Jesus, 12 anos, um garotinho de 12 anos. Garotinho, pastor? Sim, porque você que tem 12 anos ou 13 hoje, se acha jovem, mas você não passa de um garotinho ou de uma garotinha. É que o mundo que nós estamos vivendo forçou você a fazer coisas que não faz parte da sua idade. 12 anos, Jesus estava junto dos melhores, junto da nata, dos entendidos da lei, junto dos mestres, ouvindo-os. Jesus ouvia, Jesus sabia ouvir, Jesus ele era humilde para aprender, ouvia os que estavam, os entendidos da palavra, mas também fazia-lhes perguntas. Eu lembro quando eu era menino, talvez não como Jesus, mas eu me lembro que eu aprendi isso com meu pai, que se você quer aprender alguma coisa, você precisa perguntar, você precisa ir atrás. Você tem dúvida? Pergunta. Não seja aquele estudante que fica calado só recebendo, mas não faz perguntas. As suas perguntas ajudam você a crescer. As suas perguntas ajudam você a consertar os erros, porque você pode perguntar algo errado, equivocado, mas tem um mestre que vai te ajudar, que vai te corrigir, que vai dizer, não, é aqui, você se confundiu. Jesus, ele fazia perguntas aos mestres da lei. Verso 47, todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus, este menino de 12 anos, que ficou na viagem quando seus pais se foram, ele estava tão entusiasmado por estar no templo, junto com os mestres da lei, eu fico pensando, com certeza, tinha algo muito maior ali naquele templo, que fez com que Jesus tomasse a decisão de não ir com os seus pais e ficar ali. Não era o videogame, o celular com o gaminho, que hoje muitas crianças vêm para a igreja e os pais descuidam e acreditam que está tudo bem isso, mas a conta vai chegar. Diga para o seu irmão, alô? Não, Jesus não estava no videogame da época. Jesus não estava distraído com outras coisas, desenhando a janela do templo, não. Jesus, com 12 anos, ele estava aprendendo com os mestres da lei. Ah, pastor, mas ele era Jesus, filho de José e Maria. Ele era Jesus homem. Ele era uma pessoa como eu e você, que sentia as mesmas necessidades, porém sabia tomar decisões sobre aquilo que agradava a Deus, o Pai, ou não. Ele não tinha pecado algum. Os homens da lei ficavam maravilhados, porque ele tinha um entendimento sobre a lei, sobre a palavra de Deus. E ele tinha respostas. Só dá resposta a quem é feito uma pergunta. Os mestres perguntavam coisas para ele. E ele respondia coisas na ponta da língua. Quando seus pais, verso 48, quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Eu imagino que Maria ficou aliviada. José, então, muito aliviado. Sua mãe lhe disse, filho, por que é que você nos fez isto? Irmãos, eu entendo aqui uma repreensão. Nos dias de hoje, se fosse comigo, era uma varinha que minha mãe tinha vindo comigo. E eu tomei muitas varadas. Tomei puxão de orelha, não estou aconselhando ninguém a fazer isso, mas a vara eu estou aconselhando. YouTube, não me veta aí, hein? A vara da correção, está lá em Provérbios. Corrige o filho quem ama, a que você ama. Bem, Maria, o texto não está dizendo que ela fez isso, mas ela deu uma repreensão nele. Filho, por que é que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos.
à sua procura. Estávamos procurando você em todos os lugares. Nós procuramos em lugares que talvez você nem imagina. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que Jesus dizia. Mas Jesus já estava dando os sinais de quem ele seria para o próprio pai, para a própria mãe. Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra ao seu coração. E o tema desta palavra é necessário que eu esteja nos negócios do meu pai. É necessário que nós estejamos nos negócios do meu pai. Aqui Jesus está nos ensinando que para ele era mais importante estar na casa de Deus, o Pai dele, o nosso Pai Celestial, ou seja, nos negócios do seu Pai. Tem uma tradução que fala nos negócios do meu Pai, do que eu estar entre os meus parentes, os meus amigos, no lazer da vida, nas distrações desse mundo. Jesus estava dizendo: eu estou nos negócios do meu Pai. Jesus, ele deu mais importância à missão que ele trouxe, que era salvar almas. Salvar almas. Jesus sabia que tinha pouco tempo para cumprir a sua missão, e é por isso que nós vemos, desde muito cedo, Jesus envolvido nas coisas de Deus, como ele diz, nos negócios do meu Pai, nos negócios do seu Pai. Infelizmente, muitos irmãos não estão nos dias de hoje, muitos crentes não estão interessados nas coisas de Deus. Com algumas salvas exceções. Pode ser que por isso que muitos não estão aqui nessa noite. Com algumas salvas exceções. É por isso que muitos negligenciam a obra de Deus. Porque não estão se importando com os negócios de quem? Do Pai. De Deus. Mas como filhos de Deus que nós somos, assim como Jesus, amados irmãos, nós devemos estar interessados da mesma forma que Jesus estava. Mesmo que desde pequeno, 12 anos ali, como o texto está falando, muito cedo ele já estava preocupado. E eu queria nesta hora dizer que é necessário que nós nos envolvamos nos negócios do nosso Deus, como Jesus respondeu aqui no verso 49. Para Jesus, era uma necessidade ele estar ali, naquele lugar, na casa do Pai. Por quê? Porque ele disse para os seus discípulos que ele veio fazer a vontade de Deus. Quando ele era já no ministério, com 30 e poucos anos, os discípulos saem para comprar comida, e quando voltam, ele está sentado, conversando com uma mulher samaritana. E eles foram comprar comida, a mulher, quando os discípulos chegam, a conversa tinha terminado, ela se vai, e eles chegam conversando com Jesus, e oferecem a ele comida, e diz: mestre, come. E ele disse: não, a minha comida não é esta, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Entenda uma coisa, Jesus comia pão, ele almoçava, ele jantava, tomava café da época, eu não sei como que eram as refeições na época, mas ele se alimentava. O que ele está dizendo ali é que ele sabia priorizar questões importantes na vida dele.
Come, eles insistiram com ele, mestre, será que alguém deu comida para ele? Come, mestre. Não, a minha comida, eu não estou preocupado com isso, vocês estão. Eu estou preocupado com os samaritanos, eu estou preocupado com a salvação dos perdidos, eu estou preocupado em cumprir com o meu chamado, com a ordem que o meu pai me deu, é isso que me preocupa. Amados, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele não buscou a sua própria vontade, mas ele buscou a vontade do Pai, como está em João 5,30. Ele sempre agradou o Pai, sempre. E é por isso que o seu alimento, como eu mencionei aqui, era fazer a vontade do seu próprio Pai. Jesus sempre demonstrou obediência ao seu Pai Celestial, ao Deus Todo-Poderoso. E isso tornou possível que Jesus terminasse o trabalho dele aqui na terra, o trabalho que ele veio para cumprir. Ele tinha uma obra, ele sabia que ele tinha uma obra a terminar, e ele sabia que o relógio já marcava pouco tempo para ele tinha que se apressar para realizar esta obra. Por isso que nós olhamos na história e nós vemos um Cristo muito ativo, desde menino, desde pequeno, nas coisas do seu Pai. Tanto que ele não tinha um tempo fixo para terminar o seu trabalho. Não pense você que Jesus começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde, o trabalho dele. Não. Nós vemos isso na palavra de Deus, Jesus trabalhando à noite. Se você puder abrir comigo, deixa eu achar o texto aqui. Só um minuto. Saúde, Deus te abençoe sempre. Olha só, a palavra de Deus diz que Jesus, quando ele estava no final da tarde, já era o início do dia, já era a noite escura, os discípulos vinham e traziam pessoas enfermas, traziam pessoas para que Jesus colocasse as mãos sobre ele. Ao cair da noite, pessoas eram libertas de demônios. Para Jesus não tinha tempo ruim. Jesus, ele passava a noite orando nas vigílias da madrugada. Ele passava o dia servindo ao Pai, curando as pessoas enfermas. Desde muito cedo ele começou a trabalhar. Quero que você abra comigo em Marcos 1. Põe aí para nós, telão, Marcos 1, 35, por favor. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, e ali ele orava. Olha que bênção. Da mesma forma como Jesus trabalhou, nós também devemos trabalhar no horário e fora do horário. Pode pôr para nós 2 Timóteo 4, de 1 a 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, e por seu reino, eu o advirto solenemente, próximo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, vírgula, repreenda, vírgula, encoraje com toda paciência e ensino. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo.
Nós temos que entender que hoje nós estamos no relógio de Deus, está marcando que está muito próximo o final de todas as coisas. Nós temos que trabalhar como o nosso Senhor nos ensina. Em tempo e fora de tempo, à noite, de manhã, de tarde, de noite, em casa, no trabalho, na rua, na vizinha, no ônibus, no carro, aonde for. Nós, como servos de Jesus, comprados, lavados pelo seu precioso sangue, temos que assumir o nosso chamado, a nossa missão. E aqui eu quero salientar, cada pessoa que está aqui nesta noite, cada pessoa que está me ouvindo nesta noite pela internet, tem que entender que tem um chamado de Deus. O chamado é pessoal. O chamado não é um chamado de Deus para o outro, não, o chamado de Deus é para mim. Nós temos uma obra para terminar, uma corrida, assim como o apóstolo Paulo terminou a sua corrida, isso está em 2 Timóteo 4,6, imitando Jesus na conclusão da sua obra. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida e ainda guardei a fé. Olha só, como o apóstolo Paulo enxergava o chamado dele. Eu e você, amados irmãos, nós precisamos aspirar por essa mesma visão, por essa mesma fé do apóstolo Paulo, desejar ardentemente isso, terminar a obra que Deus nos ordenou. Mas infelizmente, nós não estamos fazendo isso como deveríamos fazer. Talvez depois desta minha afirmação, seria um grande momento para nós, no nosso coração, pedirmos que o Senhor nos perdoe. Falar com Deus, nos perdoe, Senhor, por nós, com todo o aparato que nós temos, com todas as velocidades que nós temos, com satélites espalhados em órbita em todos os lugares, no universo, no espaço, trazendo imagens, enviando mensagens. Com tudo isso, nós não estamos fazendo o nosso trabalho corretamente. Ontem eu estava assistindo uma reportagem, e um pastor estava falando que na Inglaterra, os britânicos, eles estão forçando, lá o congresso deles, lá é um sistema diferente do nosso, eles estão forçando uma lei para que o cristão não possa mais, de forma alguma, ser encontrado nas ruas e distribuindo folhetos cristãos, pregando a palavra, orando por alguém, mesmo que alguém peça para esta pessoa orar por ela, e nem colocar as mãos sobre a pessoa. A pessoa, o cristão que for pego fazendo isso, será preso. Sabe o que significa isso? Que os profetas que já tinham falado isso, os pastores, alguns anos atrás, eu mesmo já preguei várias vezes sobre isso, já falei várias vezes sobre isso, que os dias são maus e chegaria um tempo que nós, como igreja de Jesus em toda a terra, sofreríamos por causa do evangelho de Jesus. Você lembra quantas vezes eu preguei sobre a Bíblia, que nós temos um país livre, estamos num país livre, que nós podemos ter a Bíblia, ler a Bíblia, carregar a Bíblia, falar da Bíblia, mas já está começando a haver a perseguição. Os dias estão se findando. A Bíblia, as profecias estão se cumprindo. Pessoas estão desesperadas. A França agora, mais uma vez, eu estou falando sobre isso, porque eu falei isso algumas semanas atrás.
distribuindo os kits, os manuais, para que a população se equipe com kits de sobrevivência para 72 horas. Uma possível guerra. As nações, elas estão se preparando para uma guerra. O Brasil tem um contrato com a Suíça para a compra de 36 caças Gripen. Já temos 8, se não me falha a memória, ou 9 desses 36. Mas eu vi hoje pela manhã, estão agora conversando e se arrumando para fazer com que chegue a 32, mais 32, total de 72 caças. Quem ouviu isso? Alguém aqui? Sabe quanto custa um caça? Só um caça novo da Força Aérea, o Gripen? 38 milhões de dólares. Sabe o que significa isso? Que o Brasil, e não só o Brasil, mas as nações da terra estão investindo com muita pressão, com muita força, com muito poder sobre o material bélico. Carros de combate, navios de guerra, aviões, drones e tantas coisas para a guerra. O mundo está chegando no seu final. Será que você consegue me entender? Já estamos chegando no final, na reta final. É tempo de nós reagirmos diante disso como igreja, assumindo o nosso papel e testemunhando, falando do amor de Jesus para que o máximo de pessoas conheçam a Cristo, decidam por Ele e possam se salvar deste terrível dia que vai chegar para aqueles que ficarem. Muitas vezes nós não queremos nos reunir, nem nos dias em que nós deveríamos nos reunir, que é domingo. Não queremos nos reunir, estamos cedendo ao cansaço, às questões da vida, às preocupações. Nem no dia da nossa célula, são poucos dias que nós temos separados para buscar a Deus, para servir a Deus, mas muitas vezes nós negociamos esses dias. Quando nós deveríamos estar nos alegrando na casa do Senhor, como o salmista fala no Salmo 122. Pode pôr para nós aí, por favor? Assim nós somos abençoados. Por isso que o salmista Davi levou muitas pessoas à casa de Deus. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos de novo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está lá na sua casa e o pai e a mãe dizem, ei, é hora de se arrumar para ir para a igreja. Como que você fala? Ah, pai, igreja de novo? Espera aí, tem algo errado. Tem algo errado. E o pior e mais errado ainda é quando não é o filho que faz isso, é o pai. Ah, igreja de novo. Então você não é convertido a Jesus. Você está em rota de colisão com o inferno. Você precisa urgentemente aceitar a Cristo na sua vida, mudar a sua vida, deixar que o Senhor transforme você. Alegre-se por estar na presença de Deus, alegre-se por ter uma igreja, alegre-se por ouvir uma mensagem, porque os dias são maus e esse tempo vai chegar ao fim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista se alegrava quando alguém falava para ele, olha, nós vamos à casa do Senhor. Imagine Jesus, quando chega ali os pais e diz para ele, o que você está fazendo aqui? Quase matou a gente do coração. Onde eu estaria? Se não tratando dos negócios do meu pai, eu vim aqui, eu sou um representante do meu pai, eu vim tratar de negócios do meu pai aqui, e os negócios do meu pai são espirituais, não são desta terra, desse mundo. Você consegue entender que a nossa vida não termina aqui? Não termina aqui nesse lugar. Ah, eu acho que eu não vou na igreja hoje porque estou um pouco cansado, trabalhei de manhã.
Ah, estou cansado, não vou na igreja, não vou na célula. Meu irmão, aproveite a oportunidade que Deus está dando a você. Aproveite a oportunidade de você estar na casa do Senhor. Pare de reclamar, isso, mas aquilo, mas aquela minha, mas a minha igreja, mas... Busque a Deus. Aqui neste lugar, quando o povo se reúne, Deus está presente. Sabe, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É Deus que vai estar aqui. Você não pode vir aqui porque nós temos uma banda bonita, que toca muito bonito, porque temos um pastor muito bonito. Não, você tem que vir aqui porque o Senhor está neste lugar. Aleluia. Assim como Jesus, ele teve pouco tempo para cumprir a obra do seu Pai, nós também temos pouco tempo para cumprir a obra de Deus. Pois há 2 coisas que estão além do nosso alcance. 2 coisas que estão por acontecer, que estão além do nosso alcance. A vinda de Cristo, através do arrebatamento da sua noiva, e a morte. Você não consegue impedir. Se o Senhor determinar que a morte chegará para você, não tem como. Ela vai chegar. Tiago, capítulo 4, verso 14, diz: o que é a nossa vida? Senão uma fumaça, uma névoa, que vem e logo desaparece. Você sabe quantos dias você vai viver na terra? É tempo de nós estarmos preparados para nos encontrar com Jesus. Portanto, nós devemos cuidar dos negócios do nosso Pai Celestial. Mas infelizmente há muitos cristãos que não gostam de se envolver nos negócios do Pai. Só nos negócios do mundo, por causa da sobrevivência. Você é dotado de tantos talentos, de tantos dons. Você tem coisas dentro de você que você pode usar para servir a Deus que você nem imagina. Muito provavelmente eu estou diante de pessoas aqui que poderiam servir a Deus com seus talentos e dons. Nessa sociedade que nós estamos vivendo, que a gente não faz nem ideia. Médicos, advogados, professores, serviços gerais. Quantas pessoas aqui poderiam, nas suas áreas de atuação, servirem e fazer alguma coisa pelo reino de Deus? Na igreja, muito mais. Quantas pessoas poderiam fazer muito mais? Ajudar na recepção, ajudar no acampamento dos jovens, fazendo aqui um almoço gostoso, como alguns irmãos quase sempre se dispõem. Mas nós temos que entender que precisamos mudar isso. Não pode ser sempre os mesmos. Nós não podemos, de maneira alguma, colocar um peso sempre sobre os mesmos. Tem tantos outros que podem fazer. Pastor, mas eu não tenho tempo, eu preciso do meu trabalho, eu tenho minha família, gostaria, mas eu não posso. Mas eu sei como você pode buscar isso, orando, buscando em Deus, buscando no Senhor, se dispondo, indo estudar, indo se preparar. Quantos jovens poderiam estar aqui tocando um contrabaixo, uma bateria, um violão, um teclado? Poderiam estar ajudando nas luzes. Hoje o Davi, ele apitou o jogo, bateu o escanteio, cobrou falta e ainda foi goleiro. Espera aí, tem alguma coisa que está errada. Ah, pastor, eu gostaria, um dia até já falei com o senhor, não seja como Eva e Adão, que quer achar um culpado. Eu não serei responsável pelo seu pecado. Não. Principalmente quando eu sei que eu já ensinei. Se você quer
é você e Deus. Então você vem atrás, pastor, eu quero servir a Deus, pastor, por favor, que eu faço. Vem no ensaio do louvor, vai na recepção, vem no almoço, vai fazer um jantar, vem ajudar a obra do Senhor, porque aqui não é um barco de prazeres, amém? Aqui não é um barco de prazeres, aqui é um barco salva-vida. Os jovens estão entendendo a mensagem, né? Aqui é um barco salva-vidas, aonde nós estamos preocupados com os que estão perdidos. Fazemos almoços, fazemos os eventos, mas com um propósito de crescer na fé, de buscar a Deus. Temos encontro com Deus, mas tem um propósito. Não é só comida. A vida não é só de comida, nem de bebida. Eu estou terminando. Para muitos crentes, o trabalho, a família e os amigos são mais importantes para eles do que para Deus. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Muito importante. Trabalho, família, amigos. Eu até classificaria isso numa ordem de prioridade. Família, amigos, trabalho, amigos. Mas Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Estas coisas são mais importantes. E é por isso que muitos desistem da carreira. Muitos param de frequentar os cultos. Eu não vou na igreja, porque lá não tem ar-condicionado. Aquela telha é um forno. Não tem um arzinho gostoso. Passar um calor daquele, não vou. Aí Deus traz uma chuva gostosa, muda a temperatura. Eu não vou, porque lá venta demais naquela igreja. Aquela rua ali é muito frio, é um vento, você não faz ideia. Como é frio naquele lugar? É gelado, não tem forro, não tem aquecedor. É triste, irmãos, a gente dá risada, mas é triste, porque é uma questão que nós precisamos parar para pensar em como está a nossa dedicação ao Senhor. Por que é que vocês estão estranhando, disse Jesus? Aonde mais eu estaria, senão na casa do meu Pai, porque eu vim aqui para resolver negócios do meu Pai. Por isso que muitos param de frequentar. Mas, eu vou ficar em casa porque a internet é tão legal, hoje eu posso assistir o culto. Essa é a diferença. Na sua casa você tem a internet e você pode assistir. Aqui você pode cultuar. A diferença é essa. Não, pastor, eu cultuo a Deus também. Não cultua, não. Como na igreja, não. Porque é na igreja aonde nós estamos com os outros irmãos, aonde nós tocamos, aonde nós abraçamos, aonde nós ouvimos, aonde nós declaramos uma palavra, aonde nós recebemos uma palavra, aonde tem o calor humano, é aqui que a congregação dos santos se reúne. A internet é um vídeo, é uma televisão que você está vendo lá. Graças a Deus por ela, não estou reclamando. Senhor, muito obrigado pela internet, muito obrigado pelos aparelhos que nós temos, que nós podemos transmitir ao mundo, mas, Senhor, nada é melhor do que estar aqui na Tua casa junto com os nossos irmãos. Nada. É aqui que nós nos alegramos. É aqui que nós somos abençoados. Querida igreja, vamos acordar. Vamos nos despertar. 2025 é o melhor ano da sua vida. É o tempo de nós nos levantarmos e servirmos a Deus. Abra a tua casa para a célula, não reclama, começa a ser agradecido a Deus pelas coisas que você tem, começa a ser agradecido pelas que ainda não chegaram. Comece a ser agradecido pelos que estão conosco. Comece a agradecer pelos que se foram.
Porque se eles se foram, Deus permitiu que eles fossem. Se Deus quiser que eles voltem, eles vão voltar e nós vamos recebê-los com todo amor e carinho. Mas agradeça a Deus pelos que aqui estão, por aqueles que estão firmes, por aqueles que são fiéis a Deus. Eu louvo a Deus, de vez em quando alguém manda um dízimo para a conta da igreja e manda uma mensagem para mim: pastor, meu dízimo, louvado seja Deus pela sua fidelidade, meu irmão. Eu louvo a Deus que as janelas se abram sobre a sua vida. Eu não motivo as pessoas a fazerem isso, porque o ideal é ela fazer aqui. Mas eu não posso deixar de liberar uma palavra. Fidelidade. Pessoas que se importam com a casa do Senhor. Pessoas que investem, enfiam a mão no bolso. Pessoas que não questionam, pessoas que simplesmente se dão por amor à obra do Senhor. Hoje de manhã, tinha um profissional aqui do gesso. Veio fazer um orçamento para nós. Chamei que viesse porque eu quero fechar em nome de Jesus, deixar o banheiro das mulheres prontinho esse ano para ser usado. Mas tem um preço. Quanto que fica o forro e quanto que fica as divisórias? Você pode fazer orçamento? Tá, vou fazer, pastor. Posso fazer semana que vem? Não, você tem que fazer hoje. Fazer hoje porque eu quero saber hoje quanto é. Quero saber a facada. Eu quero saber o tamanho da paulada. Não, pode deixar. E ele foi rápido, ele fez rapidinho. É uma bênção. A pergunta é, estaremos prontos para enfiar a mão no bolso? Kaique, só 9 mil reais, Kaique. 9 mil. 9 mil reais. Eu não vou fazer isso, pode ficar tranquilo. Mas se nós quiséssemos, nós saímos daqui nessa noite fechado com 9 mil reais, já mandaria amanhã ele vir fazer. Porque não depende de Deus. Depende de quem? Depende de nós. Porque os recursos, o nosso Deus já nos deu. É só você olhar a sua vida. Olha a sua vida, as coisas que você tem, como Deus te deu. Ah, não compare a sua vida com o do seu irmão. Não compare, porque cada um está no seu passo, no seu nível. Ah, mas o meu irmão tem mais do que eu. Não, não. Olhe para a sua vida, o que Deus tem te dado. Eu visito muito a casa dos nossos irmãos, principalmente da equipe, e eu vejo a bênção de Deus sobre a vida deles. Eu vejo como Deus tem abençoado, como Deus tem feito coisas grandes na vida deles. Todos nós somos abençoados por Deus. Então nós não podemos dizer, não, Deus é que vai ter que abençoar o meu bolso para eu poder investir na casa do Senhor. Não, você pode tomar a decisão. Faz o seu planejamento em família e eu vou investir na obra do Senhor. Pastor, conte comigo, com a minha oferta, da minha casa, da minha família. Pastor, eu vou ofertar X valor. Olha que bênção. Nós podemos, ou então, teremos que manter o banheiro interditado mais um tempo. Alô, diga para o seu irmão, alô, você está ouvindo?